conta do nosso objetivo de passar no concurso público, né? Tá beleza, pessoal? Tá tudo bem com vocês? Tá ok? Como é que vai ser a nossa comunicação? Pelo bate-papo. Eu vou explicando, vocês vão... Qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando. Se vocês quiserem habilitar o áudio para fazer alguma intervenção, também fiquem à vontade. A aula é feita para vocês, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula, bora lá? Cara, a nossa aula... E aí, Francisco de Assis, meu irmão, tudo bem, né? A nossa aula, ela vai falar de dois assuntos importantíssimos, importantíssimos, certo? Que são as teorias do desenvolvimento barra aprendizagem, tá? E também as tendências pedagógicas. Então, são dois assuntos muito importantes para você que vai fazer a prova do concurso do Estado, é qualquer concurso, tá? Esses assuntos. Então, vou explicar para vocês de uma forma muito sucinta, bem objetiva, sem nenhum tipo de arrodeio, para você não decorar, para você aprender, tá bom? Então, a gente vai começar pelas concepções de aprendizagem. Anote aí no seu material. O nome disso aqui é chamado de concepções de aprendizagem. Deixa eu anotar aqui, vocês estão anotando aí também, né? Como é que vocês estão? Tem alguém do IPU? Tem, né? Tá chovendo aí no IPU? Aqui em Sobral tá de boa até agora, né? Choveu já anteriormente. Tá aí, ó. O nome disso aí é chamado de concepções de aprendizagem. Está dando para ver o slide bem direitinho, né? Concepções de aprendizagem. Quer que vocês vão no zoom aí, que dá certo, tá? Pessoal, nas concepções de aprendizagem, se o concurso cobrar, você vai lembrar que são 3 concepções de aprendizagem. A primeira é chamada de inatismo, a segunda é chamada de empirismo, e a terceira é chamada de interacionismo. Vamos relembrar uma coisa. O inatismo é uma corrente em que o conhecimento ele já é inato. E o que é uma coisa inata? A pessoa já nasce com aquele conhecimento. É só uma questão de tempo, de maturar biologicamente, que o conhecimento ele vai sendo desenvolvido. Então, todas as vezes que você for fazer uma questão que falar do inatismo, você vai atrás da palavra fatores biológicos. São os fatores biológicos que predominam no inatismo. O conhecimento ele é inato. Às vezes, a banca ela pode cobrar uma frase, tá? Para poder você associar ao inatismo, ao empirismo ou ao interacionismo. Ronieri, que frase é essa? Filho de peixe, peixinho é, né? Então, os fatores hereditários, eles predominam no inatismo. Ah, o Ronieri gosta de português, então o filho dele tem a obrigação de entender o português. Será? Então, nós temos aqui os fatores biológicos. É a questão do inatismo, conhecimento é inato. Como é que vai ser o ambiente para o inatismo? Cara, o ambiente ele não vai exercer influência, tá? Por que que não vai exercer influência? Porque eu tenho conhecimento dentro de mim. O ambiente ele não vai me atrapalhar em momento algum. Então, o inatismo vai trabalhar com isso. O ambiente exercerá pouca ou nenhuma influência sobre o desenvolvimento. Depois vou fazer os bonequinhos aqui, viu? Os bonequinhos para vocês entenderem e aprenderem direitinho as concepções de aprendizagem. O empirismo, ele vai trabalhar com uma coisa chamada também de ambientalismo, tá? Vocês vão anotando aí no material de vocês. Também pode ser chamado de ambientalismo. O que é ambientalismo? Agora sim, o meio ambiente, ele vai exercer influência no indivíduo. Ele vai receber, tá bom? Estímulos externos e ele vai sendo moldado de acordo com o meio ambiente. Eu me lembro na literatura de um livro chamado O Cortiço, do Aloysio de Azevedo. Vocês já leram esse livro? O Cortiço, do Aloysio de Azevedo? O Cortiço, ele vai exatamente trabalhar com a ideia que as pessoas, elas são
influenciadas e determinadas pelo ambiente. Então, muitos personagens, eles se corrompem na sociedade nesse livro, porque eles vão sofrendo influência do meio ambiente. E aqui o empirismo o indivíduo aprende em decorrência dos estímulos externos. As pessoas, elas vão aprendendo e vão sofrendo influência do meio externo, tá? Fatores biológicos exercem pouca ou nenhuma influência. Vocês perceberam que é o contrário do outro, né? Enquanto o inatismo há uma predominância da parte biológica hereditária, o empirismo ele vai exatamente e ao contrário na questão do ambientalismo. O meio ambiente ele exerce uma função a tal ponto, um controle a tal ponto, que o meio ambiente ele não tem nenhuma. Aliás, a parte biológica não tem nenhum tipo de influência, beleza? Daqui a pouco eu vou fazer os bonequinhos para vocês entenderem, desenharem também, quem gosta de desenhar. É um bonequinho bem rápido aqui para a gente poder entender. E o interacionismo são os dois, é uma relação recíproca entre os fatores internos ou externos. Para o interacionismo, o sujeito ele tem que ter uma interação com o meio ambiente, ou seja, ele tem um conhecimento, mas também o meio ambiente ele passa alguma coisa para ele. Então ele é meio que aquele meio termo, né? Enquanto o inatismo é só a parte biológica e o empirismo é só a parte externa, o interacionismo é a interação entre os dois. O sujeito ele aprenderá por meio da interação com o meio. Dá um ok para ver se vocês conseguirem entender. Bora fazer o desenho? Bora lá, vamos fazer o desenho aqui. Eu não sou bom em desenho, tá? Vou fazer aqui um bonequinho ao lado do inatismo. Não manguem do meu bonequinho, que ele é bonito. Vou fazer aqui o segundo bonequinho, tá? Segundo bonequinho. Terceiro bonequinho. Aí tu vai fazer uma seta. Como assim? Ó, preste atenção. Essa seta do primeiro é uma seta que vai sair para fora. Por quê, Ranieri? Porque aqui o conhecimento vem de dentro de mim. É da parte biológica. Aqui eu tenho a biologia exercendo uma influência onde? No inatismo. É a biologia que vai influenciar algo. Aqui é o contrário. A seta que era virada para fora, ela vai ser virada apontando para o boneco. Ou seja, eu tenho agora o ambiente. Ó, você pode até escrever dentro da setinha. Você tem um ambiente moldando o quê? O comportamento. E aqui eu tenho duas setas. Ó. Eu tenho um interacionismo. Uma seta para cá, beleza? Eu tenho uma seta para cá e eu tenho uma seta saindo também. Ou seja, tem que haver esta interação de quê, pessoal? Do sujeito, certo? Do sujeito com o ambiente. Então, essa interação é o chamado interacionismo. Ficou melhor de aprender assim? Vocês entenderem, né, como é que é? Porém, está faltando uma coisa que não tem aqui nesse material, que eu tenho que falar para vocês, e que pode cair na prova do teu concurso, tá? É a chamada, deixa eu anotar bem aqui, é a chamada teoria da tábula rasa. Quem já ouviu falar? Teoria da tábula rasa. Eu escrevi aqui do lado do empirismo, porque é do lado do empirismo mesmo. É a teoria da tábula rasa. Na teoria da tábula rasa, proposta por John Locke, diz que o ser humano ele é como se fosse uma folha em branco. À medida que ele vai conversando com alguém, que ele vai sofrendo a influência do meio ambiente, ele vai se moldando, ele vai marcando a sua personalidade. Tem caído muito nas provas de concurso falando sobre a teoria da tábula rasa. Beleza, pessoal? Dá para entender? De novo, ó, o que é a teoria da tábula rasa? Nós, indivíduos, somos uma folha em branco. Na medida em que vamos conversando com alguém ou sofrendo influência do meio, daí que ela está escrita ao lado do empirismo, nós vamos moldando o nosso comportamento, tá? Então, isso daí é chamado de empirismo ou teoria da tábula rasa. Dá um okzinho aí para ver se vocês conseguiram entender.
Beleza? Eu já vou passar para outra coisa. Ficou bem explicado? Olha o Francisco de Assis, meu irmão. E aí, Maxwell, tranquilidade? Silvana disse que tá ok. Giz Nayane, tá tudo ok? Então vamos para a próxima, tá bom? Aqui nós vamos passear nas teorias de aprendizagem, tá? Mas lá na frente a gente vai detalhar mais ainda. Aqui eu já vou falar das fases do valão, tá certo? Eu vou falar das fases do valão. Vocês já ouviram falar no valão? Cara, pense no valão. Quando você falar do valão, você vai lembrar do coração, tá? Olha o que tem a ver com coração. Afetividade. Falou no valão, falou em emoções. Falou no valão, falou em afetividade. E aí eu vou te dar uma dica maravilhosa. Obrigado, Joãomi. Seja bem-vindo, meu irmão. A aula é feita por vocês, viu? Ó, e aí o valão, você vai lembrar da sigla do Atlético Mineiro. Vale, meu Deus, o que é que tem a ver, mulher? Bora lá. Para quem não gosta de futebol, a sigla do Galo, que é o Clube Atlético Mineiro, é CAM. Beleza? CAM. Vamos lá. CAM. C-A-M. Anote aí. C-A-M. E o que é que tem a ver o Clube Atlético Mineiro com o Valon? O Valon é o torcedor do Clube Atlético Mineiro. Aí tu vai lembrar que esse C é de cognitivo. Vale, que legal. Você vai lembrar que o C é de cognitivo. Fechado? Você vai lembrar do A, que é a afetividade. E você vai lembrar que o M é de quê? De motricidade. Pronto. Então, toda vez que tu lembrar do Valon, tu lembra que ele é o torcedor do Atlético Mineiro. Aí tem um CAM, que é o cognitivo, afetividade e motricidade. Então, essas três coisas sempre vão estar ligadas ao nome do Valon. Cara, para tu acertar questões de concurso, lembra de palavras-chave, cara, tu acerta tudo. Palavras-chave hoje é o essencial para você acertar em qualquer coisa, seja em vestibular, em concurso público. Vamos lá, vai anotando as palavras-chave. Falei em Valon, falou em quê? Eu vou desenhar um coração. Ele é torcedor de quê? Do Clube Atlético Mineiro. O Clube Atlético Mineiro é o quê? É só um mnemônico para a gente lembrar que o C é de cognitivo, o A é de afetividade e o M é de motricidade. Vamos ler aqui o que, é que tem no nosso slide que eu preparei sobre o Valon? A criança ela é contextualizada integralmente. O que é isso? Eu estudo a criança como um todo. A predominância alternada de aspectos cognitivos e também o quê? Afetivos. A cognição, a percepção e também a afetividade devem ser trabalhadas pelo valão, ok? E aí tem as fases do valão. Mulheres, se eu não aprender tudo agora, tem problema? Não, porque lá na frente a gente vai detalhar mais ainda. Se você aprender agora, fica show de bola, porque o concurso ele pode perguntar isso daqui. Ranieri, o que é isso aqui? São os estágios de aprendizagem do nosso amigo Valon, tá ok? Lembrando, a gente vai estudar hoje dois estágios, do Piaget e o do Valon. Esse aqui é o do Valon. 0 a 1 ano, impulsivo emocional. O que é o impulsivo emocional? 0 a 1 ano é só emoções. A criança, se ela sentir fome, ela vai fazer o quê? Ela vai dizer assim, ei, eu quero leite. Não, ela vai dizer o quê? Ela vai chorar. É ou não é? A criança, ela vai se comunicar por meio das emoções, é do choro, né? A criança está sentindo ali uma cólica, né, que é normal de recém-nascido. Então, ela vai começar a chorar, é o impulsivo emocional, que é a fase exatamente do valor. A outra fase que a gente tem é o sensório motor, tá? Muito parecido com essa daí casa com o Piaget. O Piaget também tem um sensório motor. Mas aqui o Valon também pode ser, chama essa fase de projetivo. E tem uma diferença. O Piaget, tá? Ele coloca de 0 a 2 anos. O Piaget não tem o impulsivo emocional, tá? E o Valon tem o sensório motor e projetivo, que é de 1 a 3 anos. O que é isso? É a fase em que a criança ela desenvolve os movimentos e a percepção. Ela vai começar a explorar o meio ambiente, tá?
Então, você tem sua casa, tem que ter aquele cuidado com a panelazinha com o cabo virado, né? Para a pessoa, porque ela pode puxar, a criança pode puxar e derrubar água quente, Deus defenda. Ela vai explorar o meio ambiente, ela vai andar na casa, tá? Aí, de 3 a 6 anos, a gente tem o personalismo. Vem de persona. E quando a gente fala nessa palavra persona, a gente vai para a formação de personalidade. É a partir dessa faixa etária, de 3 a 6 anos, que a criança vai desenvolvendo a personalidade, a busca do eu, vai tendo essa ideia, ela vai conseguir se impor em algumas situações, tá? Então, a gente tem a questão do personalismo. O categorial, o nome já está dizendo, é categoria. A criança passa já a categorizar os brinquedos, né, por cores ou por nível de brinquedo. A criança ela vai ter um raciocínio lógico mais aguçado. Eu vou até colocar bem aqui, ó, raciocínio lógico mais aguçado na fase categorial. E a puberdade e adolescência, que a gente sabe como é que é, né? É a fase em que nós temos um retorno de uma afetividade intensa, há um grande problema em relação a como lidar com os problemas, o questionamento com os adultos, e todo mundo sabe como é que é essa fase da puberdade e da adolescência. O que você tem que saber para uma prova de concurso, certo? Uma prova de concurso. Palavras-chave: impulsivo emocional, emoções. Colocou aí? Beleza, né? Sensório motor, tu lembra do motor trabalhando. O que é que o motor faz numa moto? Ela impulsiona uma moto. O que é que o motor faz no carro? Ele impulsiona o carro. Então, a criança, ela está com aquele motor de quê? De ver o ambiente, de explorar o ambiente, de desenvolver a coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. Coordenação motora fina, aqueles movimentos de pinça, né? A coordenação motora grossa, os movimentos de saltar, de pular, ela está no sensório motor. O personalismo é a busca do eu, da identidade. Observe que ele já está aí brincando de cabo de guerra e ele está puxando, ele diz, não, eu vou conseguir ganhar. Ele já está buscando a sua identidade. O categorial, categorias, lógica, raciocínio, tá? E a puberdade, a adolescência, adolescere, crescimento, né? É a busca do retorno de afetividade, uma busca de uma identidade no sentido de uma reafirmação no mundo, né? Então, a gente tem essas categorias. Combinado, pessoal? Beleza? Pode passar. Vamos embora. Piaget. Rapaz, o Piaget. Alguma dúvida no Valon? Não, né? Podemos ir? Cara, Piaget é muito massa. Piaget é muito legal para você aprender por quê? Porque o Piaget, ele vai ser muito cobrado em qualquer prova que você for fazer. O Piaget, ele trabalha com esquemas mentais. São esquematizações e são esquemas mentais. Em um desses esquemas mentais, a gente tem um processo de estrutura cognitiva chamada de equilibração. Anotem aí, ó. Equilibração. Equilibração. O que é equilibração? É o equilibrar a assimilação e a acomodação. Oniel, coloca aí numa linguagem bem simples a linguagem para vocês entenderem. O que é assimilar? É eu interpretar um evento. O que é acomodar? É eu reorganizar o meu esquema mental. Vamos colocar uma situação bem prática? Vamos lá? Você todos os dias vai para a sua casa. Sua casa é asfaltada a rua ou tem um calçamento. Mas devido às chuvas, apareceu um buraco, beleza? Então, o que acontece aqui? Você vai voltando para sua casa, achando que não tem aquele buraco, aí sua moto bate ali naquele buraco. Aí você... O que tu assimilou? Que agora tem um buraco na rua da minha casa. E que eu tenho que ter cuidado e não passar naquele buraco, ok? Para não bater e eu não cair de moto. A partir do momento que você interpreta aquele evento, o seu cérebro se reorganiza. O que é isso? Teus esquemas mentais vai dizer, olha, eu tenho que ter agora um cuidado maior, uma percepção. E ele vai se acomodar.
É tanto que você vai avisar para alguém, para um vizinho, né? Ou vai na prefeitura para tentar solucionar e assim vai. Então, assimilar é interpretar eventos, é absorver. Acomodar é reorganizar aquilo que eu aprendi. O fato de eu assimilar e acomodar, o nome desse processo é chamado de equilibração. Tá de boa, pessoal? Bem explicado. Falem aí, dá um okzinho. Eu gosto dessas pausas, que é para a gente poder entender e eu não avançar sem vocês entenderem. Posso passar? Beleza, né? Aí eu tenho os estágios do Piaget. Se você souber dos estágios do Piaget, eu fico muito feliz, vou dormir muito feliz, viu? Se você conseguir aprender os estágios do Piaget. Vamos lá, o Piaget começa com o sensório motor, muito parecido com o que eu estava explicando do Vallon, certo? O sensório motor é de 0 a 2 anos. Ele é marcado, pessoal, pelo quê? Ele é marcado pela exploração, a exploração do meio. Eu vou explorar o meio, eu vou olhar como é que está essa questão do meio em si, do meio ambiente, do local onde ele está vivendo. Ele vai mexer numa coisa, ele mexe no portão, ele pode mexer no fogão que não deve, ele pode mexer no sofá. É a questão do desenvolvimento motor. São os movimentos e a percepção no sensório motor, tá ok? Aí é o seguinte, o que é que acontece? Aqui eu acho que está trocado alguns conceitos, depois eu vou aqui reorganizar e vou reenviar para vocês esse material aqui. Aqui tem alguns detalhezinhos que pulou. Por exemplo, ó, esse pré-operatório aqui, ó, ele é bem daqui, ó, pré-operatório, tá vendo? Ó? Pré-operatório é daqui. O que é o pré-operatório? Ele é marcado pelo egocentrismo. Eu entrego esta caneta para o meu filho, aí ele diz assim, pai, é meu? Isso aqui é meu. Essa caneta é minha e eu não entrego para ninguém. A criança no pré-operatório, ela está egocêntrica. Ela não consegue ainda fazer o quê? Ela não consegue ainda dividir algo com o colega. Outra coisa que acontece no pré-operatório é a questão da falta de reversibilidade. A criança está na apresentação da escola e ela está dançando. Pode olhar como acontece isso. Aí, quando ela erra o passo da dança, ela para e não consegue imaginar que ela pode refazer. Vocês estão entendendo a ideia? Ela fica paradinha, aí fica a mãe, bora menino, se mexe, e ele lá parado, bora. Isso aí é a questão, não possui a capacidade de reversibilidade, ok? Outra, não aceita o acaso e a fase dos porquês no pré-operatório. É só a setinha que foi trocada, depois eu vejo do sensório motor, viu? Então, essa fase, pessoal, que a gente observa do pré-operatório, quais são as palavras-chave que eu devo lembrar? Seria, primeiro, a questão do emprego, dos porquês, que eu tenho vários porquês, e do egocentrismo. Já no pré-operatório, tá? Já no operatório concreto, que seria aquela definiçãozinha que tem lá, no operatório concreto, eu tenho, pessoal, o seguinte, o que é que eu tenho no operatório concreto? Eu tenho a diminuição do egocentrismo. O egocentrismo, ele diminui aqui nessa fase no operatório concreto. Está só trocado lá a questão das ideias. Aí lá no operatório concreto cai a questão do egocentrismo. A criança, ela tem uma questão da reversibilidade, ela sabe que se ela estiver dançando e ela errar, ela continua a dança. E tem uma coisa interessante que eu não falei, ó, no pré-operatório, que é o quê? Lá no pré-operatório, nós temos uma noção, exatamente, a criança perde uma noção, perde não, ela não tem ainda uma noção de capacidade, de unidades, de medidas ou de capacidades. Exemplo, se você pegar 2 copos, tá?
um copo de 1 litro, cabe 1 litro de água, de qualquer líquido, e se você pegar um copo de 500 ml, se você lotar esse copo de 500 ml e colocar também 500 ml no copo de 1 litro, tá? A criança sempre vai dizer que o copo maior de 1 litro tem uma quantidade maior. Ele não tem essa noção ainda de quê, pessoal? Essa noção de quantidades, de medidas, de unidades de medidas. Já no operatório concreto, ele volta, ele consegue entender isso daí. Ele olha, não, nesse copo aqui de um litro foi colocado, né? Foi colocado aí 500 ml, e no outro está cheio porque só cabe mesmo 500 ml. Então, ele tem, na verdade, ele consegue entender, tá? Essa noção. E o operatório formal, que vai até a idade adulta, ele vai desenvolver um processo chamado de quê, pessoal? De dedução e de abstração. Eu não preciso mais mostrar, por exemplo, 2 maçãs com 2 maçãs, que vai dar 4 maçãs. Ele já consegue imaginar, ele já consegue deduzir, entendido? Então, são essas fases do Piaget. Vocês entenderam? Então, essas fases do Piaget, elas são importantes, por quê? Porque ela vai trabalhar exatamente com algo que vai cair muito nas provas de concurso, tá? Só aqui as definições que estão trocadas, tá? Mas aí amanhã eu vou pedir para a Débora reenviar com essas definições colocadas aí. Tá bem, pessoal? Foi só na hora da diagramação. Tranquilidade? Beleza? Então, vamos lá. E o desenvolvimento moral? Cai muito desenvolvimento moral do Piaget, viu? Muito. O que é o desenvolvimento moral do Piaget? São as fases da moral. O que é moral? Moral é uma palavra que vem do latim mores. E essa palavra significa bons costumes. Anomia é a primeira fase. Cara, a criança, ela não consegue, né, na anomia, obedecer a regra alguma. Chega com a criança de 1 ano e fala assim, olha, a minha caneta está em cima da mesa e você não é para mexer nisso daí. A criança vai e ela vai mexer normalmente porque ela não tem a consciência que aquilo dali é normal, certo? Então, seria, na verdade, essa ideia. Já na heteronomia, a criança ela consegue sentir obedecer a uma regra, mas por medo ou porque sabe que vai ganhar algo em troca. Por exemplo, são aqueles alunos que estão lá no fundamental, tá? Que o professor, que ele é muito rígido, está chegando, aí diz assim, opa, o professor está vindo, vamos lá, vamos aqui ficar bem comportado, senão o professor Ronieri, um exemplo que eu estou dando, tá? O professor Ronieri vai brigar com a gente. Isso aí é chamar de quê, pessoal? Essa fase aí é chamar de heteronomia. Eles têm uma compreensão das regras, mas eles acham que essas regras eles devem obedecer para poder agradar o professor, ou então, na verdade, por conta dessa questão do medo, né? Ou do medo, ou então porque vai ganhar um presente. Diz assim, rapaz, eu vou começar a obedecer aqui, a professora Jéssica vai chegar e ela vai dar uma caixa de chocolate para quem está mais comportado. O professor Maxwell vai me dar uma caixa de chocolate para quem estiver mais comportado. É como se fosse aquele negócio do Skinner, né? A questão do reforço. Então, essa é a heteronomia. E a autonomia é a fase melhor que tem, pessoal. A autonomia, os alunos, eles esperam o professor, por exemplo, sentado na cadeira, porque eles sabem que essa regra ela é benéfica para a sociedade. E mais ainda, eles repassam para os demais, eles têm um senso da coletividade, e mais ainda, eles podem propor mudanças, tá? Eles podem propor mudanças a serem feitas em relação a isso. Beleza? Bem explicado, pessoal? Dá um okzinho aí. Pode passar?
Aí, ó, bem organizado, né? A tabelinha aí, ó, show de bola. Aí eu vou chamar agora o meu amigo Vygotsky. Rapaz, o Vygotsky, faz horas que ele estava sentado aqui no nosso estúdio 2 aqui em Sobral, esperando o momento dele, o Vygotsky. O Vygotsky é o Lev Vygotsky. Quem é o Vygotsky? Ele é palavras-chave, vamos lá. Se eu estiver fazendo a prova da SEDUC, quais são, não importa a banca, quais são as palavras-chave que eu tenho que marcar o Vygotsky? Cultura, vou anotando aqui do lado, ó, cultura, mediação, ser humano sendo ser histórico, cultural, zona de desenvolvimento proximal, beleza? Ó, zona de desenvolvimento proximal, que é ó, cultura, mediação, história, zona de desenvolvimento proximal, pensamento generalizante, intercâmbio, que eu vou falar lá na frente, tá? E social, que é o principal, social. É assim, para o Vygotsky, ele acha que uma pessoa só consegue aprender se tiver uma interação com outra pessoa, se interagir com outro. Vocês estão entendendo? O Vygotsky é isso. Piaget não. Piaget diz, não, cara. Ele, quando chegar no estágio de idade, ele vai aprendendo. O Vygotsky não. O Vygotsky, se não tiver uma pessoa para haver aquela interação, para ele, a outra pessoa não vai conseguir aprender. De boa? Tranquilidade? Então, vamos lá. Então, aqui tem alguns pontos, eu não vou me prender ao slide, tá? Porque o slide é apenas um norteador, eu adoro esse conteúdo, já tenho esse conteúdo já absorvido, mas a ideia aqui, só alguns pontos que eu gosto de ler, que é importante, ó, que é o social, beleza? Isso aqui cai muito nas provas de concurso, por isso que eu fiz questão de colocar. O conhecimento surge primeiro no grupo e depois no internalizado. Às vezes eles colocam na opção, cara, é maldade, eles botam assim, o conteúdo ele é internalizado e depois colocado no grupo. Não. Primeiro surge no grupo para depois ser internalizado para a pessoa. É bom vocês anotarem esse segundo ponto, porque é um ponto que cai muito, tá? O terceiro ponto é a interação do aluno com os professores. Show de bola? Bem, aqui eu tenho a função da linguagem. Linguagem também, deixa eu voltar bem aqui, ó. Linguagem é o ponto principal também do Vygotsky, cara. O Vygotsky, ele vai lembrar que nós, seres humanos, a gente tem uma diferença em relação também à questão dos animais, tá? Os animais irracionais. Em que sentido, ó? Um animal, pessoal, ele não tem vontade. Ele age por instinto e ele age biologicamente. Ele age por instinto. O ser humano, ele tem vontade. O que é a vontade? E ele tem o poder de liberdade. Ele tem o poder de escolher. Tá? Então, o que é, na verdade, esse intercâmbio social, né, que o Vygotsky coloca? É uma troca constante em que a criança vai ter com o adulto e que ele vai aprendendo. É um intercâmbio. O que é intercâmbio? Eu vou fazer uma mudança, eu vou fazer uma interação com alguém, eu vou me relacionar com alguém para poder aprender. E o que é o pensamento generalizante? É a capacidade da pessoa generalizar, de tirar várias experiências. Por meio de várias experiências, eu vou aprendendo, tá? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu não sei andar de bicicleta, né? Estou falando aqui uma ideia, eu sei andar de bicicleta, tá, pessoal? Eu não sei andar de bicicleta, então, mas a pessoa ela vai observando como a pessoa anda, o movimento do pedal, então ela vai tendo uma noção daquilo dali. É o chamado pensamento generalizante. É uma noção do que a pessoa tem, tá? Aí vem o que os concursos cobram mais, que é a chamada zona de desenvolvimento proximal, beleza? Eu vou colocar aqui ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. Cara, eu já vi bancas de concurso cobrar que a zona de desenvolvimento proximal é a soma da zona de desenvolvimento real para a zona de desenvolvimento potencial. Anote isso daí. Se cair a palavra soma, está errada, tá? Não é soma. Seria, na verdade, o quê? A distância.
Então, a distância entre a zona de... O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância, vou colocar um desenho aqui, igual na física, né, que a gente trabalha, né? É a distância entre a zona de desenvolvimento real, vou colocar ZDR, e a zona de desenvolvimento potencial. Eu vou colocar ZDPOT, ok? Então, vamos lá. O que é a zona de desenvolvimento proximal? É a distância entre a zona de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento potencial. Aí você olha para mim e diz assim, o Ronieri veio na quinta-feira à noite, eu cansado, eu tô até de férias, complicar, me lembrar até de uma coisa aqui relacionada à física, alguma coisa, não. É bem fácil, eu vou te dar um exemplo para você conseguir entender. Vamos imaginar, tem algum professor aí que leciona matemática, que está aí que está assistindo a aula agora? Maxwell, né? Olha aí, rapaz. Vamos imaginar que o professor Maxwell, ele está ensinando, né? Alguns alunos que têm dificuldade, que não sabem calcular bem, beleza? Então, ele vai fazer ali, ele vai analisar o desenvolvimento do aluno chamado João. O que é que ele observou? O João, ele tem o domínio da tabuada de 3, de multiplicar, ele sabe que 3 vezes 3 é 9, ele sabe que 3 vezes 4 é 12, e assim vai. E ele vê que o João também domina a tabuada do número 4. 4 vezes 4, 16, 4 vezes 5, 20, ok? Quando ele passa para a tabuada de 5, ele não consegue desenvolver bem nem a de 5 e nem a de 6, ok? E aí, nesse caso, o que é que vai acontecer? Preste atenção. O João, esse é o real. O que é o real? É o conhecimento. Sim, viu, Jerônimo? Seja bem-vindo, meu amigo. Ó, o João, ele ele está na zona de desenvolvimento real. O que é o real? É o que ele sabe, é o que ele domina, é o que ele sabe fazer sozinho. Ele sabe o que? Ele sabe calcular a tabuada de 3 e ele sabe calcular a tabuada de 4. Tá combinado? Deu para entender, né? É o que ele sabe fazer. Agora eu quero ver o que é que o Maxwell ele vai querer que o aluno aprenda? A tabuada de 5, a tabuada de 6 e a de 7. Então, aqui, ele vai fazer com que o aluno tenha esse potencial, entendeu? Sim, viu? É gravado, viu, minha amiga Lidiane? Seja bem-vinda. Acho que é no Drive, né? Ele vai falar depois, viu, Fernando? Então, a zona de desenvolvimento potencial é o que o Maxwell quer que o aluno aprenda. Vocês estão entendendo? É o meu objetivo. Mas o aluno, ele só vai conseguir alcançar isso se tiver o quê? Se tiver uma mediação. O que é a mediação? Essa aproximação. Então, é por isso que a zona de desenvolvimento proximal é a distância entre a zona de desenvolvimento real, o que a criança sabe, e o que é que espera que ela alcance. Essa mediação, eu pegando na mão da criança, explicando, até ela conseguir o seu objetivo, é a chamada zona de desenvolvimento proximal. Vocês conseguiram entender? Eu coloquei um exemplo bem simples para que todos pudessem entender e não ficassem com dúvida. Alguma dúvida? Posso passar? Combinado? Posso ir para a próxima? Beleza, vamos para a próxima. Skinner. Cara, falou em Skinner. Qual é a palavra-chave? É comportamento. O Skinner, ele trabalhou, o Skinner, muito da parte da ciência, da biologia, fez experimentos com ratos, né? São aqueles experimentos iniciais. E aí ele vai trabalhar com comportamento observável. Então, ele vai trabalhar com o esforço positivo e um esforço negativo. Bem simples, ó. Vamos lá. A gente faz, às vezes, muito Skinner na sala de aula, né? E a gente não consegue, às vezes,
se dá conta que a gente trabalha com isso. Como assim, Ronieri? Eu não estou entendendo, não. Vamos lá. Eu quero que meu aluno ele preste atenção na aula. Ele diz, olha, quem prestar atenção, eu vou anotar aqui, vai ter uma nota melhor, eu vou dar um chocolate, é assim? Aí, isso é o chamado reforço positivo, né? Então, esse reforço positivo é uma das características do Skinner, esse esforço que ele faz, o reforço de forma positiva. Já o reforço negativo é quando eu utilizo algumas situações para evitar comportamentos indesejados. Eu digo assim, olha, turma, quem ficar andando na sala, vai anotar no livro de acompanhamento, na ficha de acompanhamento para coordenação, depois chamar. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou evitando, estou trabalhando uma situação para evitar um comportamento negativo. Vocês estão entendendo? Então, na prova, cara, do concurso, você vai lembrar do Skinner, que ele vai trabalhar com essa questão do comportamento. É o comportamento observado. Dá um okzinho aí. Entendido? Posso passar? Tranquilidade? Show de bola. Vou chamar agora um outro amigo aqui, ó, o Howard Gardner. O Gardner, ele é o pai das inteligências múltiplas. Beleza? Ele é o pai das inteligências múltiplas. Sabe o que é que ele diz? Ó? Que nem todo mundo tem uma só inteligência. A gente pode desenvolver outras inteligências. Tem pessoas que já têm uma inteligência já muito aguçada para outras coisas. Isso aqui é muito importante a gente lembrar. Eu coloquei aqui uma tabela para a gente poder entender. A gente tem a inteligência linguística, que é, por exemplo, tem pessoas que conseguem fazer uma redação rápido, não? Conseguem se comunicar bem, tem o dom da oratória, fala muito bem, se comunica muito bem, escreve muito bem, né? Conseguem compreender sentenças de outros idiomas, ou até do próprio idioma, é a chamada inteligência linguística. Vai fazer um discurso, é um excelente orador, tem o início, meio, fim, é uma inteligência linguística. Show de bola? Tem outras pessoas que têm uma capacidade muito grande de lidar com cálculos, resolver contas, né? De estar lidando ali com cálculos. É o quê? É a inteligência lógico-matemática. Vocês já viram pessoas que nunca foram para a escola, que tem bodega, que tem comércio, que calcula divinamente bem, não precisa nem de calculadora? Essas pessoas, elas têm desenvolvido a inteligência lógico-matemática, tá? Eles têm essa ideia da inteligência lógico-matemática. A inteligência espacial, pessoas que têm uma noção de espaço muito grande. Eu vou dar um exemplo. Tem pessoas que pegam um carro e conseguem estacionar onde você nunca imaginou. Você diz, não, aqui não tem espaço, não. E ela, essa pessoa, por ter uma inteligência espacial, ela diz, não, aqui cabe um carro direitinho. E ela consegue estacionar. Arquitetos ou engenheiros que dizem assim, olha, aqui dá para fazer um prédio de tantos andares, porque esse espaço é assim, eles têm uma inteligência espacial muito grande, tá? Inteligência corporal sinestésica. Quem é que usa isso? Jogadores de futebol, pessoas de dança, né? Dançarinos, e assim vai. Só para ter uma ideia, a inteligência corporal sinestésica, eu estava vendo ali o jogo do Brasil, né, que teve, aí o Vini Júnior fez o quê? Ele conduziu a bola, olha aí a inteligência corporal sinestésica, ele conduziu a bola até a linha de fundo. Aí, quando ele viu que os jogadores estavam no mesmo ritmo que ele, né, indo direto, ele retrocedeu, ele voltou. E com isso, ele dribla e toca para o colega, que eu esqueci o nome dele, e ele chuta para o gol, o colega dele. Isso é a chamada inteligência corporal sinestésica. Ele imagina, ó, eu estou em uma velocidade, eu tenho aqui pessoas que estão atrás de mim, os zagueiros estão atrás de mim aqui. Se eu parar bruscamente, eles vão continuar, né? Uma questão até de física, né? Eles vão continuar correndo. E aí ele consegue fazer com que limpar a jogada, né, na linguagem do futebol, e fazer esse toque. É a chamada inteligência corporal sinestésica. Eu tenho a inteligência interpessoal. Eu tenho que falar de todas as inteligências, porque as questões, elas cobram assim, viu? Elas vão colocar, sabe o quê? Elas vão colocar situações hipotéticas.
situações hipotéticas para você identificar qual é a inteligência, tá, que essa pessoa que está sendo analisada tem. A inteligência interpessoal é a capacidade que a pessoa tem de conhecer o outro, de conversar, de saber quando a pessoa está ruim, de humor, quando ela está legal, quando ela é muito séria, quando é que ela, né, ela vai trabalhar exatamente com essa linha de pensamento. Os políticos têm que ter essa inteligência interpessoal, porque elas têm que lidar com o eleitor, né, e fazer essa conquista do eleitor. Então, precisa saber como é que o eleitor está, né, qual é a situação, qual é o humor que o eleitor está naquilo dali, né, inteligência chamada interpessoal. A intrapessoal, intra é dentro, né? Ou seja, é quando eu vou conhecer a mim mesmo, eu sei as minhas limitações. Então, por exemplo, uma pessoa que tem inteligência intrapessoal, ela consegue dizer não a determinadas situações, que ela sabe que vai pôr em risco até a própria vida dela e dos outros. Então, por exemplo, uma pessoa que conhece que ela diz assim, olha, eu não tenho percepção muito grande para trabalhar com maquinários, para trabalhar em ambiente que exige muita atenção. Então, ela vai dizer, eu prefiro trabalhar com outra vertente. Isso é ter inteligência intrapessoal. Ela conhece a ela mesma, essa pessoa conhece a ela mesma, a pessoa conhece a si próprio, e ela consegue saber se conduzir dentro de uma situação às vezes até do emocional, né? Às vezes, por exemplo, eu estou numa discussão. Então, como eu sei que eu sou muito explosivo, eu vou dizer muitas palavras, eu vou sair. Eu vou sair, vou dar uma volta, eu vou ficar. Se eu conseguir ficar calado, eu vou esperar a poeira baixar para depois eu conversar. É a inteligência intrapessoal. A inteligência musical, essa é muito simples, né? A gente tem o Valdeci da Paraipaba, que é uma pessoa que nunca foi para uma aula de música, mas ele consegue tocar todos os tipos de instrumento que você imaginar. É a chamada inteligência musical. Tem pessoas que vão para uma aula de canto, uma aula de violão, mas, né, para poder aguçar, desenvolver essa inteligência musical e conseguem também aprender, mas tem pessoas que já têm essa noção. Ele já consegue, já só na melodia, ele pega o violão, ou uma pessoa pega o violão e ela consegue ali dedilhar e fazer a mesma canção, tá? E a inteligência naturalista, cara, tem gente que é assim, ó, tem gente que olha para o tempo e diz assim, olha, essa estrela aqui ela tá ali naquele posicionamento, amanhã vai chover, e chove. É porque são pessoas que têm inteligência naturalista. Ela tem a capacidade de conhecer a natureza. Até os animais, parece que os animais se comunicam com essas pessoas. Já observaram? Pessoas que têm inteligência naturalista, elas conseguem ter um contato tão grande com a natureza que até animais peçonhentos não conseguem, na verdade, inocular o veneno porque percebe que essa pessoa não tem o objetivo de fazer um mal para eles, para esses animais, né? É chamada inteligência naturalista, tá? Beleza, pessoal? Dá um okzinho aí. Tá bem explicado? Pois é. Esses slides aí, vocês vão conseguir voltar na gravação, viu? De Assis. Porque é muito conteúdo, aí se eu voltar tudo, aí na gravação fica os rabiscos, ó. Aí você tira uma foto, que é bom, né? As anotações, né? Eu gosto também de anotar. Olha aqui, ó. Tem aqui meus rabiscos aqui, ó. Eu gosto de anotar, ó. Os rabiscos. Gosto de anotar que é a estrutura da aula, né? Eu planejo a aula todinha para não ter nenhum tipo de problema. Cara, eu vou falar agora do Ausubel. Está sendo muito cobrado esse pensador chamado Ausubel. Ele é alemão, escreve Ausubel, mas a gente lê Ausubel, né? É o nome em alemão. O Ausubel, ele é o pai da aprendizagem significativa. E o que é uma aprendizagem significativa? É quando o aluno ele realmente aprende aquele conteúdo para aplicar no cotidiano. Você está entendendo? Por exemplo, eu vou dar uma aula de matemática. Nessa aula de matemática, eu explico o que é multiplicar, diminuir, somar. Quando eu faço ali uma feirinha de brincadeira na minha escola
que eu ensino o aluno a passar um truque e realmente ele aprende, ele tem uma aprendizagem significativa. Então, em tese, o que é uma aprendizagem significativa? Ela é aquela aprendizagem que eu consigo, no meu cotidiano, aplicar aquele conhecimento. Vocês estão entendendo? Eu vou para uma aula de inglês, mas eu não sei conversar com uma pessoa que fala inglês. Então, não teve aprendizagem significativa. Eu fui para uma aula de inglês, eu consigo aprender, uma pessoa está falando ali, uma música, eu consigo entender a aprendizagem significativa. Então, em tese, o que é a aprendizagem significativa? É quando eu consigo, né? Eu consigo linkar o que eu aprendi, tá? Com o meu cotidiano. Agora, tem um detalhe que cai muito nas provas. A aprendizagem significativa, ela vai considerar o que o aluno já sabe. Ela vai partir do que o aluno já sabe, que é o fator mais importante da aprendizagem. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia do Ausubel. Combinado? Dá um okzinho aí, vocês conseguirem entender. Show de bola. Estão gostando da aula. Amanhã tem até discursiva. Fernando colocou discursiva para vocês. Se eu não me engano, eu fiz esse concurso, passei nesse concurso do estado passado, mas eu acho que não teve discursivo, mas ele já está pensando já em um cenário, né? Imaginando já um cenário que, se tiver, vocês já vão partir na frente, né? E se não tiver, é ótimo, que aprendeu, né? Tem outros concursos. A gente vai fazendo os concursos, não só para fazer um concurso, é para se preparar para vários, viu? Para vários, tá? Bora lá, Carl Rogers. O Carl Rogers, pessoal, que já nós vamos trabalhar, ele é da tendência pedagógica liberal renovada não diretiva. Vai ver, meu Deus, que nome é esse? Lá na frente eu vou explicar. O que é que tu tem que entender? Que o Carl Rogers, ele era um psicólogo, tá? E ele trabalhava muito a questão das atitudes, trabalhar muito a autorrealização do professor, né? Professor, o aluno, ele tem que ficar muito bem na sala de aula, tem que ter, é uma visão mais humanística, né? Eu vou até dar uma ideia aqui, você está no comércio, né? Quando você não aprende o nome do seu cliente, você não trabalha a parte humana, aquele que você não fideliza a clientela. Mas quando você sabe o nome daquele cliente, pronto, você já conquistou. Imagina uma cidade grande, né? Ronieri, você por aqui de novo? Aí eu te falo, ele sabe meu nome, pronto. Isso é o Carl Rogers, é a ideia de o aluno ficar muito bem na sala de aula, focando nos sentimentos, nas emoções, tá? Na visão humanística. Aí eu tenho Killer é Gestalt. O que é Gestalt? Eu parto do todo. Ele diz assim, ó, o ser humano, ele consegue aprender a partir do todo. Ele consegue aprender a partir do global, sentido global. O todo é maior que a soma das partes. Daniel, eu não consegui entender. Eu vou colocar um exemplo bem simples. Consegui um exemplo bem simples. Eu vou viajar para o Ipu, certo? Quando eu chego no Ipu, o que é que eu lembro logo de cor? É uma cidade muito verde, muito bonita, no pé da serra, e tem a bica. Não é assim? Agora, quando eu parto desse todo, aí vamos lá. Aí eu tenho que olhar os detalhes. Onde é que fica o comércio tal, onde é que fica a praça tal. Isso são detalhes. No Gestalt, ele diz que o ser humano ele consegue ter uma percepção logo do todo. Não é verdade? Você vai para Sobral, com a primeira percepção que vem na tua mente, o arco. Não sei para você, isso é outra coisa diferente. O arco, né? Às vezes, algumas teatro, algumas estruturas mais, né, históricas. Então, a gente vai lembrando. Se vai para o Cristo, aliás, a gente vai para o Rio de Janeiro, a gente lembra de que o Cristo é Redentor. Então, Gestalt, ele diz o quê? A gente aprende principalmente a partir do todo e depois a gente vai fazendo a questão da percepção. Ele até diz, a busca da percepção consciente de si mesmo e do outro dentro do grupo, levando à reflexão, mas é principalmente o quê? Gestalt. O todo é maior que a soma das partes. Anote aí, ó, o todo é maior que a soma das partes. Maior que a soma das partes. Beleza? Temos questões já, viu? Depois que eu trabalhar. Agora a gente vai para as tendências pedagógicas. Combinado aí, pessoal? Tá dando para entender direitinho? Ó, aqui nós já vimos os principais pontos de aprendizagem e agora a gente vai fechar mais uma questão
do teu concurso, que é exatamente sobre as tendências pedagógicas, tá? Muita gente tem dificuldade, né? O Libânio, o José Carlos Libânio trabalha muito com essa questão das tendências pedagógicas no Brasil, e as pessoas fazem uma tempestade no copo d'água, beleza? Primeiro, quando perguntarem quais são as duas tendências pedagógicas brasileiras, a gente vai lembrar da tendência liberal e da tendência progressista, certo? Beleza? Liberal e progressista. Eu gosto sempre de colocar um exemplo de acordo com o que eu entendi, certo? É assim, tem aqui a sala de aula, beleza? E aqui tem a sala de aula. Na tendência liberal, a gente tem o liberalismo relacionado ao quê? Ao capitalismo. Então, aqui a gente vai focar o aluno apenas dentro da sala de aula. O que está acontecendo na sociedade, para mim, não vai influenciar nada. Eu não tenho que formar um aluno crítico aqui, eu tenho que formar um aluno preparado para o mercado de trabalho. Por isso que tem a tendência tecnicista lá no final. Tem a tradicional que já a gente vai trabalhar. Então, quando falar em tendência pedagógica liberal, você vai lembrar que tudo acontece onde? Dentro da sala de aula. Eu não vou me comunicar ainda com a sociedade, com o social. Combinado? Tudo ok? Dá um okzinho aí. Beleza, né? A progressista, que já começa com quem? Com Paulo Freire, ele vai exatamente fazer o quê? Eu tenho que preocupar com o meu aluno na sala de aula, mas preparando esse aluno, olha a setinha, tudo para fora, para que ele possa, lá na sociedade, fazer a diferença. Lá na sociedade, ele vai fazer a diferença. Então, quando eu falo progressistas, tá? Cuidado para não confundir com essas nomenclaturas, ó. Progressivista, que é uma tendência liberal renovada progressivista, ou escola novista, ou escola nova, com a tendência progressista. Aqui eu já vou visar a transformação da sociedade. Enquanto na liberal tudo acontece dentro da sala de aula, aqui na progressista eu me comunico com a sociedade em si. Tá combinado, pessoal? Deu para entender? Vamos ver agora cada uma. Bora lá. Beleza. Tendência liberal tradicional. A tendência liberal tradicional, o professor, ele sabe de tudo. Ele é o detentor do conhecimento. O aluno não sabe. O aluno ele é apenas um ser que ele vai absorvendo como se fosse um banco, aquela educação bancária, em que eu vou depositando o meu conteúdo no aluno. Isso é a visão da tendência liberal tradicional. Ok? O aluno aprende de forma passiva, cai muito. O que é passiva? Ele é o recebedor da ação. Ele não tem visão crítica aqui. Ele é uma máquina de memorizar. Bora, menino, memoriza aqui essa fórmula, memoriza isso. Eu peguei muito essa questão na tendência liberal tradicional, viu? Professores colocavam lá o conteúdo e disse, professor, tenho dificuldade nisso. Rapaz, o fulano de tal aprendeu, por que é que tu não aprende? Estuda mais, né? Como se todo mundo fosse o que é igual, né? Na forma do aprendizado. Os conteúdos, eles são hierarquizados e desvinculados da realidade do aluno. Por exemplo, eu boto aqui 2x mais 2 igual a 4, mas eu não sei como aquilo dali se comunica com o dia a dia, mas eu quero que o aluno resolva aquilo dali. Então, é desconexo, às vezes, com a realidade. Tá combinado? Deu para entender a tendência liberal tradicional? Dá um okzinho aí. Vamos para a próxima? Beleza, Jéssica. Quem mais? Marcos, céu entendido. Não consigo visualizar os demais, tá? Consigo ver aqui o Marcos só na minha tela, na Jéssica, os demais aí, Francisco de Assis, ok? Vamos para a próxima. Renovada progressivista, o que é isso? Também chamada de escola novista, ou também chamada de escola nova. O que acontece aqui? Que na tradicional, quem é o foco? O foco é no professor, beleza? Na renovada progressivista ou escola novista, o foco vai ser no aluno. Mulher. Então, ela não poderia ser progressista, não? Não. É o foco no aluno, mas acontece tudo dentro da sala de aula. Acontece tudo dentro da sala de aula, beleza? Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem o foco no aluno. O professor, ele não vai ser mais o detetor de tudo, ele vai ser um facilitador do processo de aprendizagem.
O aluno vai aprender por meio das atividades, da experiência, isso cai muito nas questões de concurso, são as experiências que vão fazendo com que o aluno ele possa aprender mais, tá? E a escola se adequa às necessidades do aluno e do meio social. Beleza, galera? Então, tradicional, foca no professor. Renovada progressivista ou escola novista, foca em quem? Foca no aluno. O aluno, ele agora é o centro, que ele vai aprender por meio dos trabalhos em equipes, mesmo, os trabalhos em equipes, trabalhos em grupos, né? Onde o professor ele vai ser o facilitador disso daí. Aí, ainda na tendência liberal, eu tenho a renovada não diretiva. O aluno, ele é o centro do processo educativo, mas vem a palavra atitudes ou emoções. Eu vou ter maior preocupação com problemas psicológicos. O Nietzsche já falou disso, não? Já, do Carl Rogers. Lembra que eu falei do Carl Rogers? Que ele é digamos assim, a linha dianteira da tendência liberal renovada não diretiva, onde ele vai trabalhar com essa linha de pensamento, onde ele vai trabalhar com a parte das atitudes, das emoções e assim vai. E a tecnicista, para a gente terminar a tendência liberal. A tecnicista é algo técnico. Então, eu tenho que ensinar o meu aluno para que ele aprenda algo para o mercado de trabalho. Então, o mercado de trabalho eu tenho que preparar. Então, se ele está no curso técnico de enfermagem, ele vai ter que saber que tem um material na apostila e ele vai conseguir se dar bem lá no mercado de trabalho. O centro do professor é o método, não é o aluno, né? Que é visto como um ser produtivo que precisa se adequar à sociedade. Ficou bem explicado, pessoal? Show de bola. Posso passar? Vamos lá. Olha que nós estamos trilhando o caminho da aprovação, viu, pessoal? Caminho da aprovação. Vamos para a Libertadora. Libertadora! Não quero mais ficar só na sala de aula. Eu quero saber o que acontece na sociedade. Então, vou chamar o Paulo Freire. Paulo Freire alfabetizou pessoas que trabalhavam no canavial, lá em Pernambuco, né? Pessoas que trabalhavam no pesado, na zona canavieira, né? Lá em Pernambuco, e estudar. E aí ele ficou pensando, como é que eu vou fazer com que esses alunos... Não vou apenas ensinar esse conteúdo, não. Eu vou primeiro trabalhar com temas geradores, para aquele conteúdo ficar melhor, né? Que são temas geradores. Ele alfabetizava, primeiro ele fazia com que os alunos dissessem quais são até os elementos de trabalho que eles trabalhavam, foice, enxada, enfim. Aí, a partir daí, desses temas geradores, dessas palavras, é que ele foi trabalhando o processo de alfabetização. Mas, palavra-chave que cai no teu concurso. Falou em Paulo Freire, falou em diálogo. O Paulo Freire, ele acredita que tem que se formar o aluno para ele estar inserido na sociedade por meio do diálogo, sendo uma pessoa política, tá? Não estou falando em politicagem, estou falando em política. Uma pessoa que saiba reivindicar os seus direitos e cumprir os seus deveres, e principalmente trabalhando a partir do diálogo. Ele é contra a educação bancária, aquele conteúdo tradicional, tá? Ele acha que as pessoas elas devem olhar além do que tem na sala de aula, que é a sociedade. Bem explicado, pessoal? Vamos para a próxima? Aí eu tenho agora a tendência progressista libertária. O que é que a tendência progressista libertária ela vai trabalhar? Com a chamada autogestão. Anotem aí, ó. Autogestão. Nessa tendência pedagógica progressista libertária, o professor ele não é mais o foco total, ele é apenas um orientador. Ele é um orientador do processo. Os alunos eles conseguem aprender por conta própria. O professor ele vai apenas dizendo, colocando ali as situações para que os grupos, a tendência progressista libertária trabalha com grupos, eles possam aprender, né? Então, por exemplo, ele está ali e diz, olha, cara, vamos formar aqui grupos de aprendizagem,
aqui nesse grupo vai ter um líder, e aqui vocês devem fazer isso daqui. Então, os alunos, por conta própria, eles vão conseguindo, na verdade, aprender, eles vão fazer na própria autogestão, e o professor, ele é apenas um orientador desse processo, tá? Então, qual é a palavra-chave que vai cair quando cobrar a tendência progressista libertária? Autogestão, grupos, professor orientador do processo, tá? Conteúdos, resultados das necessidades e interesses dos alunos, e assim sucessivamente. E a nossa última tendência, porque eu vou voltar para poder explicar essa questão da tendência, para a gente relembrar e colocar as palavras-chave nas tendências pedagógicas, a gente tem a crítico social dos conteúdos. Os conteúdos difundidos pela escola devem ser articulados à realidade do aluno. A escola considera como um todo social e não um espaço isolado. O professor, ele é um mediador, ao passo que o aluno é transformador. Para você não ficar na dúvida, que é a tendência progressista, crítico-social dos conteúdos. Os conteúdos, eles devem estar concatenados e ligados à realidade social do aluno. Então, por exemplo, observe que a maioria dos livros, eles colocam isso, eles colocam uma realidade, né? Eles colocam, por exemplo, um exemplo, é uma situação em que vai trabalhar com essa questão da crítica social dos conteúdos, que são os conteúdos ligados. Por exemplo, em ciências, aí ele vai mostrar, por exemplo, alimentos que soltam alguma substância, que podem fazer mal, né? Que geram determinadas doenças. É sempre ligado assim, na história, quais são determinados termos que naquela época poderiam ser falados e que hoje não pode. É uma visão mais histórica, na geografia também, no português, enfim. Então, ele sempre vai confrontar o conteúdo do livro com a realidade social que os alunos enfrentam. Então, pessoal, eu vou voltar só para a gente lembrar das palavras-chave de cada uma e eu vou colocar aqui na frente, tá bom? Vamos relembrar uma coisa. Tendência liberal. Tudo acontece dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, ok? Então, deixa eu colocar a minha aqui. Dentro da sala de aula. Tendência progressista. Acontece a sala de aula fazendo um link com o social, com a sociedade. Esse link, certo? Vamos lá. Tradicional. Vamos lá. Quais são as palavras-chave? Memorização. Memorização. Professor. Detentor. Conhecimento. Então, isso daí, ó. Detentor do conhecimento. Aluno passivo. Aluno passivo. Ele recebe as informações, certo? Escola renovada progressivista, também chamada de escola nova. Deixa eu anotar bem aqui, ó, escola nova. O foco vai ser em quem agora, pessoal? No aluno, ok? O professor, ele vai ser o quê? Ele não é mais o detentor, ele é um facilitador do conhecimento, tá bom? Na progressivista. E aqui o aluno, ele vai aprender por meio das experiências, ele fazendo as atividades mesmo ali na prática, tá? Beleza, pessoal? Renovada não objetiva, atitudes ou emoções. A gente coloca bem aqui, ó. Atitudes ou emoções. Tecnicista, algo voltado a métodos. E principalmente para a palavra-chave, pessoal, mercado de trabalho. Mercado de trabalho. Beleza? Tem mais, a gente tem
A gente tem também a libertadora, a tendência pedagógica libertadora, ela vai libertar dessa educação bancária, que apenas enche os alunos de coisas memorísticas, né? De conteúdos que são desconexos com a realidade. A palavra-chave é diálogo. E Paulo Freire, diálogo. Que mais? Temas geradores, tá? Isso aqui é muito colocado nas provas. A libertária, isso aqui era para ser por último, né? Não tem problema não. A libertária é a autogestão. A autogestão, grupos. Professor não é mais facilitador e nem detentor, é apenas um orientador, tá bom? Crítico social dos conteúdos, confronta os conteúdos do livro, com a realidade, com a realidade social. Show de bola! Conseguiram entender? Vocês acham que esse conteúdo aí cai ou não cai? Rapaz, é mais fácil. É mais fácil. Cara, cai com certeza, com certeza, com certeza. Dois conteúdos que, olha, está sendo gravada a aula. Vocês devem aí revisar essa gravação, olhar, ver bem direitinho para você, viu? Se dar bem na prova, beleza? Vamos para as questões. Tem 20 questõezinhas para a gente poder trabalhar, viu? Eu vou comentando cada uma, vou trabalhando de forma bem detalhada. Então, vamos lá. Na obra Filosofia da Educação, de Cipriano Carlos Lucchesi, olha o nome da figura aí, se garante mais. No capítulo 3, o autor organiza o conjunto das pedagogias em dois grupos distintos, fundamentados diferentes concepções de educação e suas respectivas especificidades sociais. Assinale a alternativa correta sobre esses dois grandes grupos. Cuidado, cuidado. Lá na hora da prova, a gente, até por uma questão de descuido, a gente vê que, olha, tem aqui a crítica social dos conteúdos, então vou marcando aqui esse item. Não é assim. Lembra do mapa mental? Você tem que ter esse mapa. Ó, uma coisa que eu quero que vocês aprendam, fazer mapas mentais. Tá, ó. E aí você não precisa nem detalhar tudo, não. Por quê? Porque eles vão cobrar em várias questões a sequência, viu? Tá, aqui você vai colocar assim, ó, tendências pedagógicas. Ó. Você vai colocar assim, tendências pedagógicas. Aí aqui tu sobe uma setinha e sobe uma setinha para cá, beleza? Qual a primeira tendência pedagógica? A liberal, certo? Qual é a de baixo aqui? É a chamada progressista, certo? Aqui, progressista. Aqui você vai colocar sala de aula, aqui você vai colocar sociedade ou social. Na liberal, tu tem que lembrar que tem 4 setinhas, e na progressista tem 3. Olha isso aqui, cara, te ajuda demais a resolver a maioria das questões. Ó. Aí na liberal, o que é que tu tem que lembrar? Tu vai ter a tradicional, certo? Ó. A tradicional, tu vai ter a renovada progressivista, ok? Aqui você vai ter a chamada tendência não diretiva, a renovada não diretiva, beleza? E aqui você vai ter a chamada tecnicista, certo? Tecnicista. Obrigado, meu amigo Jerônimo. Tecnicista. Fico muito lisonjeado, viu? O seu elogio. E a progressista, a gente tem, olha aí, ó, a liberal progressista, a gente vai ter a libertadora, aí o nomezinho parecido, a libertária e a crítico social dos conteúdos. Eu adoro fazer, sabe o quê? Mapas mentais, viu? Os conteúdos. Então, vamos lá. Quais são as duas tendências? O que é que vocês marcariam?
liberal, e qual é o outro, pessoal? Progressista. Qual o gabarito? Qual o gabarito? Qual o gabarito? Qual o gabarito? Letra D, de Deus me ajude, ó. Certo? Tá aqui, ó. Pedagogia liberal e pedagogia progressista. Certo? Lembre-se, essas duas são as maiores. Elas são muito cobradas nas provas. Vamos para a segunda questão. Vamos lá. O tempo não para, o tempo continua. Muito parecido também. Agora são situações hipotéticas, beleza? Então vamos lá. Ronieri, ó, uma coisa que eu digo sempre para os meus alunos, tá? Quando você vai, na verdade, eu não digo nem aluno, não, eu digo pares, porque vocês são professores, têm conhecimento talvez maior do que ele. É assim, ó, sempre que você for fazer uma prova, lê com calma. Não importa, cara, lê com calma. Saboreie as palavras, e você consegue acertar. Vamos imaginar, ó, em uma reunião pedagógica, os professores de uma escola debatem sobre qual tendência pedagógica adotar para combater o baixo desempenho escolar. Uma parcela sugere que os alunos sejam preparados com foco nas demandas do mercado de trabalho, certo, pessoal? Então, ele quer as demandas do mercado de trabalho. Então, aqui ele já me diz uma informação, está aqui a palavra-chave, cadê? Pronto, mercado de trabalho. Eu já grifo isso ó, na minha prova. Quando eu já vou para o mercado de trabalho, eu lembro de qual tendência pedagógica? Tendência liberal tecnicista. Eu já consegui já encontrar a resposta, certo? Porque a banca não teve nenhum papel de dificultar, né, Ana Jéssica? Né, Francisco? Teve nenhum papel de dificultar. Mas beleza, vamos aqui trabalhar a questão, tá? Enquanto outra defende que o papel da educação, por meio da abordagem crítica dos conteúdos curriculares, olha a palavra-chave, abordagem crítica. Eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho a tendência progressista, crítico, social dos conteúdos, ficando como gabarito a letra B. Ó, você pode anotar o que eu estou escrevendo, o que eu estou dizendo. Cai muito nas bancas agora situações hipotéticas. Por exemplo, se fosse assim, vamos ver se vocês estão conseguindo entender. Eu vou criar uma situação hipotética e vocês vão me dizer com essa tendência pedagógica. Os alunos agora têm o professor como um orientador da aprendizagem. E eles conseguem aprender o conteúdo se dividindo em grupos e praticando o processo de autogestão. Qual é o nome dessa tendência pedagógica? Ela é o quê? Eu acabei de falar agora. Que tendência pedagógica é essa? Vou repetir. O professor, ele é apenas um orientador do processo de aprendizagem, certo? Ele é o orientador do processo de aprendizagem. Os alunos, são divididos em grupos, em que esses grupos vão gerir o próprio controle do conhecimento, né, para tentar aprender, praticando a autogestão. Jéssica acertou. É a tendência progressista libertária. Ok? É a libertária. E se cair diálogo, seria o quê? Libertadora. Se cair a palavra diálogo, você tem a tendência libertadora. Segunda questão, letra B, vamos para a terceira. Tá aí, ó. Terceira questão diz assim: as tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do país. As tendências pedagógicas usadas na educação brasileira, que se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico, sendo elas as tendências liberais e as tendências progressistas. Olha o que a questão pede. Ó. Por isso, lembra daquela tabela do mapa mental que eu disse que é importante ter? O que ela pede? Assinale a alternativa correta sobre as classificações dessas tendências.
Ó, a liberal, o que ele está dizendo? A liberal é a tradicional? Sim. É a renovada progressiva? Que é progressiva? É fazer progressivista. Vamos dizer que é correto. Sim. Renovada não diretiva e tecnicista. Uma coisa que eu gostaria de falar. Existem bancas que colocam renovadora progressiva, viu? Aí você vai considerar como renovadora progressista, nessa nomenclatura. Então, qual é o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra A. Por que que a letra B está errada? Porque quando ele fala nas tendências progressistas, eu tenho três: libertadora, libertária e crítico social dos conteúdos. A tradicional não é, cara, a tradicional é liberal. A renovada progressiva é liberal. A libertária é progressista. A crítico social dos conteúdos é progressista. Beleza? Na letra C, tendência liberais tradicional? Não, tradicional, aliás, perdão. A tendência liberal é tradicional? Sim, ela é liberal. A renovada progressista? Sim, é liberal. Agora, a crítico social dos conteúdos é progressista. Está dando para entender, né? As tendências liberais é a libertária? Mentira. A libertária não é liberal. A libertária, ela é progressista. Libertadora é progressista. Escola nova, que é a renovadora progressiva, ó, aí coloca o nome só para confundir o aluno, tá vendo? Ó? A escola novista, que é a tendência renovadora progressivista ou progressiva, é liberal. E a tecnicista é liberal. A última é tendências progressistas, libertadora, de boas, tranquilo. Renovada progressiva, não, renovadora progressiva, ela é liberal. E a histórico-crítica, ela é progressista, que é a crítica social dos conteúdos, tá? Então, qual é o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra A. Show de bola? Tá dando para entender? Então, ok aí, Ronier, estou conseguindo entender? Não estou? Vamos seguir, beleza? Vamos para a próxima. Quarta questão. A tendência se caracteriza por acentuar o ensino humanístico de cultura geral. De acordo com essa escola tradicional, o aluno é educado para atingir sua plena realização por meio de seu próprio esforço. Eu até falei de um exemplo, né? Que às vezes o professor está dando aula e tem um aluno que diz assim, professor, não consegui aprender o conteúdo. Ele diz assim, olha, fulano de tal não aprendeu, tu vai se virar para aprender também, né? Sendo assim, as diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno. Quanto aos pressupostos de aprendizagem, a ideia de que o ensino consiste em repassar os conhecimentos para o espírito da criança é acompanhada de outra, a de que a capacidade de assimilação da criança é idêntica à do adulto, ou a criança, um adulto em miniatura. Lembra dessa teoria? Sem levar em conta as características próprias de cada idade. A criança é vista assim como um adulto em miniatura, apenas menos desenvolvida. Pessoal, assinar a alternativa que contempla a sentença. Estou falando de qual tendência aí? É a liberal renovada, é a liberal tradicional, é a liberal não progressista ou a liberal progressista? Eles marcariam qual item nessa daí? Liberal renovada, liberal tradicional, liberal não progressista ou liberal progressista? Pronto. Essa questão aqui entrega bem no início, ó. Com essa escola tradicional, que é a liberal tradicional, o aluno ele é visto como alguém homogêneo no aprendizado, tá certo? Professor, aí nessa homogeneidade, o aluno ele é passivo do conhecimento, ele é apenas um recebedor da ação, certo? E aí nós temos a escola tradicional. A renovada, certo? A renovada, ela é o foco aluno, ele é o centro do processo de ensino-aprendizagem. A palavra-chave que cai aí
seria experiências. O aluno, ele, por meio das experiências, ele vai aprendendo o conteúdo, beleza, galera? Então, qual é o gabarito daí da quarta questão? Letra B de Bomboniere, viu? Quinta questão. Já já a gente vai falando do Vygotsky. São 20 questões aí para a gente poder trabalhar, viu? Vamos para a quinta questão. As tendências, as diferentes tendências pedagógicas têm se manifestado nas práticas docentes, no dia a dia de muitos professores, sem que estes se apercebam, na maioria das vezes, da influência ideológica contida no fazer pedagógico. Praticamente sua ação é desprovida de qualquer intencionalidade, mas age desta forma em virtude de sua formação ideológica, presente nos cursos de formação profissional. O conjunto das pedagogias é dividido em dois grupos, a pedagogia liberal e a pedagogia progressista. Assinale a alternativa cuja característica apontada está correta. Vamos relembrar? A liberal, o aluno está dentro da sala de aula, não tem aquela ligação com a sociedade. Ele vai aprender por conta própria, da conta própria, sim. Ele vai aprender apenas dentro da sala de aula. A progressista já faz esse link com o que tem lá fora. Combinado? Então, o que é que fala a letra A? A pedagogia progressista é responsável pela formação de uma força homogeneizadora. Homogeneizadora é um só. Aqui não é uma visão da pedagogia progressista, é uma visão da pedagogia liberal, beleza, galera? A letra A está errada. B. A pedagogia liberal procura institucionalizar-se como instrumento do auxílio ao professor na luta para o combate à dominação e às desigualdades sociais. Falou em social, falou em progressista, não falou em liberal. Ele está errado. C. Em sua essência, a pedagogia liberal propõe uma análise crítica das realidades sociais. Falou em social, qual é a palavra-chave? Progressista, não é liberal. Está dando para entender, né, pessoal? D. Na pedagogia progressista, há a predominância da palavra do professor, das regras impostas e do cultivo exclusivamente intelectual. Galera, falou em progressista, falou na palavra do professor, regras impostas, eu estou falando da liberal, beleza? Então, qual o gabarito? É a letra E. A pedagogia liberal sustenta a ideia de que a escola tem a função de preparar o indivíduo para a vida, fazendo com que ele aprenda a adaptar valores e as normas ditadas pela sociedade. O foco é só na sala de aula. O que ele aprende na sociedade, na sala de aula, ele é moldado para que, quando ele for para a sociedade, ele aplique aquilo que ele aprendeu, né, os valores, as normas ditadas pela sociedade ali, beleza? Então, nesse caso aí, pessoal, o gabarito, nós temos aí a letra E. Vamos para a sexta? Bora lá. Agora a gente vai falar sobre Vygotsky, beleza? Vygotsky já entrando aqui no cenário. Estão gostando das questões, pessoal? Legal? Vamos lá, vamos continuar. Alguma dúvida? Maxwell, tranquilo? Francisco de Assis? Vamos para a próxima. No contexto a Jéssica está ok também, né? A Emily também, show de bola. Ó, no contexto do desenvolvimento infantil, o papel das atividades lúdicas, conforme abordado na psicologia de Vygotsky, bom, falou em Vygotsky, quais são as palavras-chave? Cultura, linguagem, social, zona de desenvolvimento proximal. Dica, toda questão que aparecer, preposição sem, exclusivamente, apenas, somente, o item está errado. Letrado, auxiliar no descanso escolar sem relação com os processos de aprendizagem. Errado. Ó. A preposição sem mostra que o descanso escolar não tem uma relação com o processo de aprendizagem. Errado. B. Promover uma transição linear e direta com as práticas acadêmicas formais. Não é esse o intuito. As atividades lúdicas não trabalham em práticas acadêmicas formais, tá? Então, tá errado aí.
Criar uma zona de desenvolvimento proximal, olha ela aparecendo aí, ó, colaborando na construção de novos conhecimentos e o quê, pessoal? E atividades. Essa não é, pessoal? Claro que sim. A D já tem uma palavra aqui que tu já pode marcar como errado, ó, exclusivamente, ó. Focar exclusivamente no desempenho motor das crianças, que é o que é o motor, é apenas na questão dos aspectos biológicos, tá? E aqui o Vygotsky, ele vai trabalhar principalmente no aspecto social, ok? Então, nesse caso, a letra D, ele é um item errado. Na letra E, garantir a padronização de atividades para todas, ó. Quando tiver também uma palavra que generaliza, todas as turmas de educação infantil, padronizar atividades também não é o foco, tá? Então, nesse caso aí, está errado também a letra E. Então, sexta, qual é o gabarito, pessoal? Sexta, sem dúvida alguma, o gabarito é a letra C. Sétima questão. A linguagem é um dos principais instrumentos de mediação no processo de ensino e aprendizagem, pois permite à criança organizar o pensamento, comunicar ideias e internalizar conhecimentos. De acordo com a perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, a linguagem assume papel central no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. O que é as funções psicológicas superiores que o Vygotsky coloca? Lembra que eu falei na capacidade do ser humano internalizar, né? Ele pega, primeiro vai para o social, e depois ele internaliza. Ele vai conseguir fazer isso. Ele só consegue fazer isso por conta da linguagem. Então, vamos ver aqui, ó. A linguagem como consequência do amadurecimento biológico e não se relaciona ao contexto social. Falou em biológico, falou no Piaget, beleza? Falou em social, falou no Vygotsky. Então, está errada a letra A. B. O domínio da linguagem é um processo isolado. Pessoal, pelo amor de Deus. O que é que eu falei? O Vygotsky trabalha com a zona de desenvolvimento proximal, que é a interação entre as pessoas, entre o real e o potencial. Como é que a linguagem ela vai ser um processo isolado? De jeito nenhum, tá? Então, está errada a letra B. C. A linguagem é resultado da repetição de sons e palavras, sem vínculo com a construção de significados. Sem vínculo, cara, com a construção de significados, está errado também essa daí, beleza? Então, para o gabarito, letra D. A linguagem é um instrumento de mediação que possibilita a construção do pensamento e o desenvolvimento das funções psicológicas superiores. A professora Emilene confirmando comigo, né, que o gabarito é a letra D de dado. Beleza? Vamos para a próxima? Oitava questão do nosso material da aprovação na Fox Concursos, tá? Estamos aqui no nosso estúdio 2, aqui em Sobral, né? Estamos lá no IPU. Vamos lá. A psicologia histórico-cultural, baseada nos estudos de Vygotsky, defende que, bora lá, falou no Vygotsky, falou nas palavras-chave. Aqui eu estou dizendo na aula, o desenvolvimento não depende das interações sociais. Então, irmãozinho, você está com raiva do Vygotsky, tá? Então, está errado. Vamos lá para a letra B. A aprendizagem ocorre apenas, olha o apenas, ó, quando tiver essa palavra assim, ó, limitadora, o elaborador já coloca já no intuito de você errar mesmo. A aprendizagem ocorre apenas após o desenvolvimento atingir o seu ápice. Errado. A aprendizagem impulsiona o desenvolvimento e ocorre por meio de interações mediadas e por ferramentas culturais. Qual o gabarito? O gabarito é a letra C. Lúdico é relevante no processo de desenvolvimento infantil, sendo um recurso complementar. Não é complementar, ele é um recurso principal. A criança ela aprende por meio da ludicidade. A brincadeira é importante para a criança aprender. E aí, o desenvolvimento cognitivo segue um processo linear e completo antes da escolarização. Linear é muito assim, né? Aqueles estágios, a linearidade. Errado. Qual o gabarito, pessoal? Gabarito, letra C. Estão gostando das questões?
Na minha prova, errei todas de Vygotsky. Pronto, você errou, mas não vai errar mais, viu, professor Eminem? A gente vai gabaritar essa prova, beleza? É porque tem bancas, né, que complicam muito, né? Quando você vai olhar uma coisa, quando você vai ver outra totalmente diferente que eles perguntam, né? Vamos para onde, pessoal? Bora lá. Olha o nome dele, Lev Vygotsky, que é um dos principais teóricos da educação e da psicologia. Seu pensamento, centrado na perspectiva histórico-cultural, enfatiza a mediação, a linguagem e elementos, a interação social como fundamentais para o desenvolvimento das funções psicológicas superiores, como o pensamento abstrato e o raciocínio lógico. Assinale a alternativa que apresenta o conceito central da teoria de Vygotsky de forma verdadeira. Vamos ver a letra A. O desenvolvimento cognitivo é uma sequência universal e invariável de estágios, sendo a maturação biológica o fator determinante para o início de cada etapa. Errado, beleza? A zona de desenvolvimento proximal representa a distância entre o desenvolvimento real e o desenvolvimento potencial. Qual é o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra B, viu? Olha o que é que fala a letra C. O desenvolvimento e a aprendizagem são processos independentes. Não é independentes, são processos que são intrínsecos, pessoal. O que não dá certo é se inscrever para 2 cargos no mesmo dia também. Assim, testes. Aí aqui, outro, ó. E a aprendizagem é um processo de aquisição mecânica de habilidades. Nada a ver, né? E a linguagem, embora importante, ó, quando tem essa palavra embora aqui, que é um conector concessivo, já desconfia. A questão está errada. A linguagem, embora importante, não exerce influência no desenvolvimento do pensamento. Claro que exerce, né? Então, qual é o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra B. Setinha ficou entre a A e a B, né? Mas é a B, viu? Tá bom? É a zona de desenvolvimento proximal. Vamos para a próxima? A 10ª. Na teoria de Vygotsky, sobre o desenvolvimento humano, são apresentados os conceitos de desenvolvimento real, zona de desenvolvimento potencial, né? E assim vai. Então, o que ele quer nessa questão? Aí ele diz, ó, uma professora dos anos iniciais do ensino fundamental observa que um dos estudantes consegue resolver problemas matemáticos de adição com reserva, quando ela oferece dicas e um incentivo a usar material dourado. No entanto, ao tentar resolver os mesmos problemas sozinho, o estudante ainda demonstra insegurança. Considerando a situação descrita e a teoria de Vygotsky, a atuação da professora ao mediar a aprendizagem do estudante demonstra a aplicação prática do conceito de zona de desenvolvimento proximal, que se refere ao quê, pessoal? Qual o gabarito? O que é a zona de desenvolvimento proximal? É o que a criança ela sabe fazer sozinha, que é a zona de desenvolvimento real, né? Até chegar na zona de desenvolvimento que potencial. Show de bola? Beleza? Vamos para a próxima? Bora lá, próxima. Francisco, tudo ok, né? Dando para entender direitinho? Vou para a 11. Em visitas ao bairro, crianças mapeiam rotas. De acordo com Vygotsky, a abordagem dialética que usa o cotidiano para construir conhecimento geográfico histórico é o quê? A. É a separação de conteúdos formais. B. Narrativas isoladas, sem interação espacial. Olha o sem aí de novo. Ó. Pode eliminar isso daqui. Foca em datas memorizadas. Deus defenda, né? Olha a palavra-chave. Mediação cultural via explorações concretas para internalizar o quê, pessoal? História e geografia. Qual o gabarito?
Letra D de dado, ok? Alguma dúvida? Vamos para a próxima. Vallon. Henri Vallon compreendia o desenvolvimento infantil de maneira integrada, afirmando que não é possível separar a emoção da cognição, pois ambas se entrelaçam no processo de desenvolvimento. A partir dessa abordagem, é correto afirmar que, meus queridos, olha o que é que fala a letra A, vamos ler comigo aí, você lê da sua casa e eu leio daqui, ó. As emoções são fatores secundários, de jeito nenhum. As emoções são fatores primários, que devem ser controladas. Não, nada a ver. Então, aqui está errado, porque não é secundário, tá? B. O desenvolvimento intelectual ocorre de forma independente das emoções. O que é que o Vallon ele trabalha? Com emoção. Como é que o desenvolvimento intelectual ele não depende das emoções? Você lembra do Clube Atlético Mineiro? Cognitivo, afetivo e motor. Letra C. A cognição é mais importante do que a afetividade para a educação, certo? Então, nós temos esses dois pontos aí. Letra D. A cognição é mais importante. Quando ele é mais importante do que a outra, está errado. Agora, olha a D. A afetividade e a inteligência são dimensões indissociáveis. O que é isso? Que não dá para separar, beleza? No processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil. Qual o gabarito? D de dado. Entendido, pessoal? Por que é a letra D? A afetividade e a inteligência, que é a cognição, são dimensões indissociáveis, ó, cognitivo, afetivo e motor. Vamos para a próxima? 13. Olha, quem prestou atenção naquela dica, exatamente, Francisco, indissociável, que não dá para separar. Olha o que é a 13, olha o tamanho do enunciado da 13, cara. Porém, eu sei que está trabalhando sobre o Vallon, e lá no finalzinho ele diz assim, ó, Vallon aponta a radical dependência do ser humano enquanto espécie para subsistir, né? E conseguir construir o ser. Sendo assim, o desenvolvimento para ele só é possível por meio da integração das três dimensões psíquicas. Atenção, pessoal. Clube Atlético Mineiro. O C é de cognitivo, o A é de afetividade, o M é de quê, pessoal? De motricidade ou de motora. Qual letra C de casa. Beleza, galera? Tá dando para entender direitinho? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida pode ir perguntando. 14. Vallon de novo. Agora o Vallon, nesse caso aí, professor Evelyn, ele quer saber as fases do Vallon. Lembra disso? Ó? Qual é a primeira fase dele? Impulsivo emocional. Qual é a segunda fase do Vallon? Sensório-motor e projetivo. Qual é a terceira fase do Vallon? Percepção. Depois, categorial. Depois, a puberdade e a adolescência. Qual o gabarito? Gabarito, letra A. Vamos para 15? Bora lá, 15. Ao discutir o processo de construção do conhecimento, o Piaget afirma que o desenvolvimento cognitivo da criança ocorre por meio de processos de assimilação e acomodação. Considerando as ideias de Piaget, é correto afirmar que, galera, já estou olhando aqui a letra A e tem a palavra apenas. A gente vai ler, mas só para você ver que aqui já está errado. A assimilação consiste apenas em adaptar o ambiente às estruturas cognitivas já existentes na criança. Não é isso. Assimilar é o internalizar, o absorver o que aconteceu, né, comigo em uma determinada situação. Então, não é apenas adaptar o ambiente. Adaptar é uma forma de equilibração, tá? A acomodação é o processo pelo qual a criança incorpora informações. Quem incorpora é a assimilação. Aqui está trocada, tá vendo? Se fosse trocada a ideia. Então, incorporar as informações é assimilar. Então, a letra B está errada também. O desenvolvimento ocorre na alternância entre assimilação e acomodação, sendo essencial para a equilibração das estruturas cognitivas. Lembra que eu expliquei isso? O que é a equilibração? É o papel de eu assimilar e eu também
eu vou acomodar isso daí. O passo que eu assimilo e acomodo é o nome de equilibração. AD. A aprendizagem para Piaget é dependente unicamente, nada a ver, da instrução direta fornecida pelo aluno. Então, é errado esse item aí. Alguma dúvida, pessoal? 16. Falando ainda sobre o Piaget. Em relação à teoria de Piaget, assinale a alternativa correta sobre o desenvolvimento da inteligência na infância. Piaget propôs que as crianças, em todas as suas fases, adquirem um conjunto de habilidades cognitivas conforme sua interação com o ambiente, em estágios qualitativos distintos. O Piaget realmente trabalha com o quê, pessoal? Com estágios, certo? Então, qual é o gabarito, pessoal? O gabarito é a letra A. Show de bola? Quando falar em estágios, você vai lembrar do Vallon ou do Piaget. Porém, o Vallon é associado à questão das emoções. O Piaget são os estágios de desenvolvimento vinculados à questão das habilidades cognitivas. 17. O Piaget, nascido em Nurture, em 9 de agosto de 1896, foi um biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço. Em sua teoria do desenvolvimento humano, dividiu o desenvolvimento cognitivo em 4 estágios principais. Quais são os estágios do Piaget, pessoal? Vocês lembram? Ó, o sensório motor é o primeiro, né? Então, pode ser A ou pode ser AD. Aí, o personalismo é do Vallon. O categorial é do Vallon e o impulsivo emocional é do Vallon. Qual é? O pré-operatório, o operatório concreto e o operatório formal, tá? Então, o gabarito é a letra D de dado. 18, que a gente vai falar sobre o Gardner. Ele fala assim: manifesta-se pela capacidade em se perceber formas iguais ou diferentes em objetos apresentados sob outros ângulos, em identificar o mundo visual com precisão, em efetuar transformações sobre suas próprias percepções, em imaginar movimento ou deslocamento entre partes de uma configuração, em se orientar no espaço, em ser capaz de criar aspectos da experiência visual, mesmo distante dos estímulos elevados. A estrutura da lateralidade, o lado, do tempo e do espaço, se dá de maneira interligada, mas a preocupação didática separa esses jogos em diferentes padrões. Esses referenciais são básicos para que a criança possa agir em diferentes níveis, e representam raízes para o posterior domínio da leitura, da escrita e da alfabetização matemática. Estimula desde a infância, pela atmosfera da realidade, com que o mundo espacial histórico de uma criança é concebido. Pode ser ampliada por meio das interações em que ela é dada a pensar no impensável, dialogar criativamente e elaborar roteiros. Em sala de aula, a alfabetização cartográfica, entregou. Eu estou falando de qual inteligência, pessoal? Bora lá. A cartografia na geografia, geografia 1, física, trabalha com os aspectos cartográficos. Cartográficos é relacionados a mapas. Então, trabalha com qual tipo de inteligência? Espacial, lateralidade, rotulada ou estrutural? Inteligência espacial. Show de bola? 19. De acordo com Piaget, durante o estágio pré-operacional, de 2 a 7 anos, a criança faz o quê? No pré-operacional, pessoal, que é aquele primeiro, a criança ela está egocêntrica. Ela tem dificuldade de emprestar até um brinquedo para o colega. Então, qual seria o gabarito de cara? Letra A. Começa a desenvolver representações simbólicas e pensamentos egocêntricos com dificuldades para compreender a perspectiva de outros. E a nossa última questão, ele vai falar sobre tipos de avaliação, mas lá na frente a gente vai falar sobre isso, diz assim: de acordo com a teoria de Piaget, uma criança no estágio pré-operacional constrói conhecimentos por meio de assimilação e acomodação. Em uma atividade pedagógica, com blocos de montar, a criança adapta esquemas mentais ao encaixar peças irregulares, ao integrar o lúdico ao desenvolvimento cognitivo, assinale a alternativa que tem a função avaliativa
que observa nessa transição. Como eu estou aqui trabalhando com a criança e eu estou avaliando aquele processo naquele momento, eu posso redirecionar o que ela está fazendo, eu tenho um tipo de avaliação que, pessoal, formativa. Vamos relembrar aqui, eu tenho três tipos de avaliação. A somativa, a formativa e a diagnóstica. A diagnóstica é quando eu vou no início de um curso, não é só no início do ano, não. Qualquer curso que eu vou fazer, eu vou sondar como é que estão meus alunos, tá? É a diagnóstica. A formativa, ou processual, é aquela que eu vou analisar o processo naquele momento, né? E ela tá, na verdade, fazendo o processo ali, né? Trabalhando com blocos de montar, é uma formativa. E a somativa é a classificatória, é aquela que eu aplico uma prova e eu tenho um resultado final, beleza? Pessoal, vocês gostaram da aula? Foi boa aula? Deu para aprender? Foi tranquila? Favorável? Obrigado, minha amiga Jéssica.